E aí galera, terceiro ano, professor Kleber. Vamos aí pessoal, iniciar nossa aula, certo? De hoje. E antes da gente prosseguir e avançar com os conteúdos, pessoal, vamos recapitular um pouco aí, né? Nossas aulas aí anteriores, ok? Para que a gente possa se situar, né? Então, são muitas atividades aí, então vamos organizar nosso pensamento para a gente poder dar continuidade. O primeiro conteúdo que nós vimos no ano foi a Primeira Guerra Mundial, certo? Primeira Guerra Mundial. E posteriormente à Primeira Guerra Mundial nós iniciamos aí com a Revolução Russa, né? Então vamos relembrar um pouco aí da Revolução Russa, fazer a revisão e na próxima aula a gente inicia aí o período entre guerras, beleza? O período entre guerras, que é o período aí que vai da Primeira Guerra à Segunda Guerra Mundial. Vamos analisar como estava o mundo, o que aconteceu, né? Mas antes vamos aí falar um pouco sobre a Revolução Russa. A Revolução Russa, o Império Russo antes da Revolução. Então vamos ver aí, para a gente iniciar, os antecedentes. Como era a Rússia, certo? E o que estava havendo, né? O que foi essa revolução? A revolução, como foi dito em sala de aula, né? Antes do período da quarentena, é a transformação, a sociedade que lutava por mudanças, então é importante a gente entender, né, o que estava acontecendo anteriormente, por que essa sociedade estava insatisfeita, beleza? Então o Império Russo aí, pessoal, era governado pelo czar Nicolau II, que tinha um poder autocrático, certo? Poder absoluto. A corte vivia luxuosamente e havia grande corrupção. No Império Russo, antes da Revolução, como era a economia? Lembrando que a maior parte, pessoal, da população russa era formada por camponeses, né? Então, já se tem uma ideia aí que a economia era uma economia agrícola, muito rudimentar, né? A maioria também dessa população não tinham instruções, eram analfabetos. O setor ocupava aí 75% da população. Os camponeses estavam esmagados pelos impostos, trabalhavam a terra que não eram deles. Então aí você já começa a ter uma noção do que vai gerar essa revolução, né? A insatisfação dessa população. Tinham baixos salários, trabalhavam muitas horas, não tinham direito à greve nem à organização de sindicatos. A economia, existia uma grande desigualdade social. Quem mandava, pessoal, que você pegar aí a organização social, desculpa, a organização social, quem estava no topo, pessoal, era a nobreza e o clero, né, que eram dono das metades das terras que existiam. A burguesia também fazia parte aí dessa pirâmide social, mas era uma minoria, certo? E não possuíam grandes riquezas, não. Então, vimos aí um pouco da questão econômica e como essa sociedade estava dividida na Rússia nesse período aí. Os antecedentes da Revolução. Então, vamos lá, o que é que antecedeu essa Revolução? Então, no primeiro momento, pessoal, foi formado um Partido Operário Social Democrata, dividido entre dois grupos. Vocês sabem que toda revolução vai surgir aí ideias, né? Ideias que tentavam proporcionar as mudanças nessas condições a qual maior parte da população na Rússia vivia naquele período. Então, essas ideias estão divididas em dois grupos aí dentro desses partidos. Temos aí, pessoal, os mencheviques e os bolcheviques, certo? Temos aí a figura de Lenin. Os mencheviques, temos características dos grupos, ou seja, o pensamento deles. Os mencheviques eram minoria marxista que pregava o amadurecimento do capitalista, né, antecedendo aí o socialismo, revolução burguesa contra o czar, liderança pela Duma, né, a Duma, daqui a pouco nós vamos ver o que foi a Duma, né, importante também, certo? É onde o czar ele começa a ceder essa forma de poder absoluto e cria aí o parlamento, mas que não vai resolver muita coisa.
Temos reformas e transformações progressistas e os líderes eram, pessoal, Plekhanov e Markov. Os bolcheviques eram maioria marxista que defendiam a revolução socialista. Então eles queriam aí colocar o fim no capitalismo, principalmente nesse período aí, Primeira Guerra Mundial, né? Crise do capitalismo, e acreditava-se aí que o capitalismo, pessoal, nesse período, né, não era bom, não era um sistema, uma ideologia boa, né? Então eles queriam inovar, certo? A forma de organização política, social e econômica, criando aí a Revolução Socialista. A instalação de ditadura do proletariado, certo? A base aí, pessoal, dos bolcheviques era os sovietes, Conselho Operário, aliança entre camponês e operário, e os líderes eram Vladimir Lenin e Leon Trotsky, beleza? Então veja aí, né, como estavam organizados esses dois grupos que buscavam a Revolução Russa, buscava a transformação política, econômica e social em busca aí de melhores condições de vida, né? De maior parte dessa população. Temos aí, pessoal, o primeiro movimento que ficou conhecido como Domingo Sangrento. Ocorreu aí no dia 22 de janeiro de 1805, onde alguns operários se concentraram na frente do Palácio de Inverno do czar, né, em busca de melhores condições. Então veja que você tem um sistema ditatorial, e aí esse grupo vai se manifestar contra, né, o czar, em busca, reivindicando condições de vida, trabalho, pão, porque já não aguentava mais a mazela social, enquanto aquele que estava no topo, né, o czar, o clero, esbanjavam luxo, a maior parte da sociedade aí passava por crises sociais. E esse primeiro ato aí da Revolução, pessoal, ele ficou conhecido como Domingo Sangrento, principalmente porque os manifestantes foram recebidos a tiro, né, no Palácio de Inverno pelos guardas do czar. Muitos manifestantes aí acabaram mortos. Na sequência de manifestações e greves, Nicolau II tenta dar um ar de maior abertura. Então, veja que Nicolau II, pessoal, após aí várias manifestações, protestos, na sua forma de governar, ele vai tentar, né, de dar um falso ar de abertura política, a gente pode falar assim, e criar a Duma, certo? De reformas constitucionais, convocação da Duma, que seria a Assembleia Nacional Parlamentar, com a finalidade de exercer o poder legislativo, onde, entre aspas, limitaria mais o poder, né, absoluto aí do czar. Em 1914, nós já vimos lá no conteúdo anterior que a Rússia participa, né, tem uma efetiva participação na Primeira Guerra Mundial, e nós sabemos que guerra, pessoal, vai gerar, né, para todo o país crise econômica, né, sem falar nos milhares, milhões de mortos aí, que vão agravar mais ainda a situação da Rússia, né, a situação da sociedade russa, instalando-se a fome, dificuldade econômica se agrava cada vez mais. Então, a Primeira Guerra Mundial faz com que essa crise na sociedade russa fique cada vez mais insustentável. Então, temos aí a Revolução dos Mencheviques, lembra lá, né? Dos grupozinhos que se reuniram aí através dessa revolução. Chefiado por Kerensky e Luft, foi uma revolução feita aí, pessoal, moderada, do Partido Operário Social Democrata da Rússia, os mencheviques. Defendiam a revolução feita por etapas e apoiada pela burguesia, né? Então eles queriam, primeiramente, estabelecer o poder, a posteriormente mudar o sistema, né? Certo? O czar, na Revolução dos Mencheviques, o czar é deposto. Então veja que eles conseguem, através desse movimento aí, os mencheviques depor, né, o czar. E aí entra o que? Os governos provisórios não conseguem resolver os graves problemas da Rússia. Após o czar ser deposto, é instaurado o governo provisório, em que nada muda
a questão social, política e econômica, né? Os sovietes, pessoal, que eram uma assembleia de operários, soldados e camponeses controlados pelos bolcheviques, espalham-se por toda a Rússia. Veja que agora, após depor, né, o czar e assumir o controle, os mencheviques, através do governo provisório, nós vamos ter uma disputa entre os dois grupos que lá no início estavam juntos, né, entre aspas, em busca dessa revolução. Então, os mencheviques conseguem depor, assumem o poder, foi chamado de governo provisório, só que nada muda. Então, os bolcheviques entram aí, pessoal, em ação contra os mencheviques, ok? A Revolução dos Bolcheviques, em outubro de 17, pessoal, os bolcheviques, liderados por Lenin, derrubam o governo provisório, lá dos mencheviques. A Rússia assina o Tratado de Brest, com a Alemanha, né, onde ele se retira da guerra, vocês estão lembrados lá do conteúdo anterior. A Rússia sai da Primeira Guerra em 1918, aí entre os Estados Unidos e tal. Todo aquele conteúdo que nós vimos anteriormente, tá bom? Então, de 18, após a saída da Rússia, foi uma das ações para tentar amenizar a crise, né? Uma das ações aí dos bolcheviques, após expulsar o governo provisório. De 1918 a 21, inicia-se uma guerra civil na Rússia, né? Então a galera agora estava brigando pelo poder, após aí o czar ser deposto. Então, pessoal, vou deixar aqui esse mapa mental para vocês. Ok? Qualquer dúvida aí, poste nos comentários. As atividades vão estar no site, né? Atividades sobre esse assunto. Na próxima aula, para quem quiser já se adiantar, nós vamos começar a falar sobre o período entre guerras, certo? Período entre guerras. No livro de vocês também vocês podem se aprofundar sobre a Revolução Russa, né? Apesar da gente ter iniciado em sala de aula já um pouco sobre esse assunto. E vou deixar um linkzinho aí, se você não quiser ir lá no livro, um link para você se aprofundar sobre a Revolução Russa, ok? Valeu, galera. Até a próxima aula. Fiquem em paz.